Excelente noite de quinta-feira para você, amigo assinante da TV Destaque. Seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Esporte na Rede. Mais uma vez, e como sempre, especial para você. Tem rodada das eliminatórias, que daqui a pouco será concluída. Rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Pois é, Brasilzão estava empatando com a Bolívia 0x0. Terminou esse jogo aí, ô Mário? Ainda não, tá 0x0. Caramba, não terminou? Começou 5 horas isso aí? Já devia ter terminado esse jogo, dá uma atualizada aí na sua internet. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar de eliminatórias para você, mas tem bastante esporte aqui hoje e hoje a gente vai falar bastante de Corinthians. Hoje a pauta é o Corinthians aqui, porque o convidado é de lá, você já vai saber quem é daqui a pouquinho. Temos muito que conversar sobre o time do Parque São Jorge, o líder do Campeonato Brasileiro e, na minha opinião, virtual campeão. Para mim, já podia até entregar a taça. Vamos falar da enquete desta noite, mas enquete... Venha cá, Net, vem cá. Televisão é assim mesmo, foi lá, arrumou o microfone. Isso aí, hoje a gente está meio desfalcado aqui, né, em é. termos técnicos, mas a gente está sempre feliz e contente. Muito boa noite, Net Comitri, seja bem-vindo a mais uma edição do Esporte na Rede. Vamos falar da enquete da noite. Isso aí, ó. E vamos embora, que hoje o programa vai que vai. O programa vai bombar, né, Leandro? Olha só, você pode participar através da página do Facebook, facebook.com/Programa Esporte na Rede e facebook.com/TV.destaque. Respondendo a enquete dessa noite que é: qual das seleções sul-americanas chegará mais longe na Copa de 2018? E olha que já tem gente respondendo, Leandro. Daqui a pouquinho a gente vai falar, ó, tá na sua tela. Qual das seleções sul-americanas chegará mais longe na Copa 2018? A gente está esperando você participar. Muito bem, então essa é a enquete da noite, participe com a gente, comente na nossa live, comente na nossa enquete e mande sua pergunta para os nossos comentaristas e para o convidado de hoje. Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta noite comigo, começando pela minha equipe, pelos homens de preto aqui do meu lado direito, a Net também, tá? Tá um luto esse programa inteiro aqui. Que fazem! Vamos começar pelos homens de preto aqui na minha ponta direita. Mário Cardoso, muito boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa. Legal, boa noite a todos os amigos que estão nos acompanhando, tanto aqui no canal 15 em Guarulhos, como pelo Facebook, em todos os lugares. Mais uma vez um grande convidado, a equipe está reunida. Desculpe ter atualizado, não ter dado a informação precisa. Passe agora todos os placares que você tiver de eliminatórias. Não, eliminatórias, o Brasil empatou com a Bolívia 0x0 e a Venezuela vai empatando com o Uruguai por 0x0. Se o Uruguai vencer, a Venezuela vai à Copa. Mais tarde a gente tem a Argentina e Peru e tem o jogo do Colômbia e Paraguai. Se a Colômbia vencer o Paraguai e o Chile não vencer seu jogo, a Colômbia também se classifica hoje. Meu destaque inicial vai para o Corinthians Guarulhos, que faz uma campanha exemplar aqui no Campeonato Paulista de Vôlei. Eliminou o Campinas, que é uma equipe para lá de tradicional até, e faz a final contra o fortíssimo Taubaté, que fez uma campanha no Campeonato Brasileiro do ano passado sensacional. Perdeu a primeira partida por 3-1, jogando em Taubaté, e o jogo de volta é no sábado, no ginásio da Ponte Grande, se não me engano é às 21 horas. É uma grande oportunidade para você, amigo de Guarulhos, comparecer e lotar o ginásio e ajudar o Corinthians a vencer a partida. E tem novidade, né? Se o Corinthians vencer o jogo, a gente tem um Golden Set e quem vencer é campeão paulista. Então, parabéns ao Corinthians Guarulhos, que começou um trabalho esse ano e já chegou à sua primeira final. Beleza, quero pedir para você que tente comentar pela live, a live não está no ar ainda, se o pessoal conseguir colocar aí sim você vai poder comentar pela live com a gente. Também nesta noite, Alexandre Aníbal integra a equipe do Esporte na Rede. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma edição. Boa noite, Leandro. Boa noite aos amigos. Boa noite ao nosso ilustre convidado que já será apresentado pelo Leandro. Bom, falando só a questão do Golden Set, Mário, o Corinthians ganhou do Taubaté no Golden Set nas semifinais. Perdeu 3-0. Perdeu do Campinas, né? 3-0 lá no ginásio do Taquaral. No último set, o Riad acabou com o jogo, fez 5 pontos seguidos de saque e a equipe do Corinthians se classificou à final. Bom, destaque, como não poderia deixar de ser, as eliminatórias, né? Hoje mais 2 seleções carimbaram o seu passaporte rumo à Rússia no ano que vem. A Alemanha se classificou e a Inglaterra também se classificou com um gol no último minuto do Harry Kane. Ganhou por 1-0 a seleção da Inglaterra, então, portanto, já são 10 seleções classificadas para a próxima Copa do ano que vem. A Rússia e mais, a Rússia que é o país sede, evidentemente, e mais as 9 seleções classificadas para 2018 Rússia Copa do Mundo. Muito bem, eu estava aqui com o celular na mão, já compartilhando a live, agora sim está no ar, então você pode comentar pela nossa live também e pode falar com o nosso Flávio Santos, nosso comentarista Smurf de azul, / meu jogador de futebol americano. Boa noite, Flavinho. Boa noite, Leandro, boa noite a todo mundo aqui na equipe, ao nosso convidado mais que especial.
Bem, eu quero começar falando aqui brevemente sobre altitude, Leandro. A gente sempre ouve que a altitude é uma frescura, que antigamente o jogador não sentia isso, que os efeitos dela eram atropelados pelo futebol arte antigamente, o que não é verdade. Então a gente tem que aqui desmanchar um mito. Nos anos 60, nos anos 80, períodos considerados de ouro para quem analisa futebol e acompanha futebol, a seleção tomou 7 gols em 2 partidas contra a Bolívia em La Paz. Então a altitude ela faz efeito sim, afeta o perna de pau e afeta o craque. É uma boa mesmo, uma atitude. Queriam acabar com isso, falar que não podia ter mais, mas também não, né? Não tem graça, é o país dos caras, pô. Dando um adendo sobre isso, já na década de 60, a Bolívia ganhou uma Copa América na sua história inteira. O único título que a Bolívia tem foi a Copa América de 63. E venceu a Argentina jogando em La Paz. E já naquela época, a Argentina já sentiu os efeitos da altitude, já tinha matéria em jornal e tudo mais, ou seja, que então é uma reclamação bem recorrente já. É real. Foi justamente nessa Copa América que ela ganhou do Brasil, por 5-4. 5 gols no Brasil. Que beleza. Mas é real. Fala, Pitaquinho só para confirmar aqui os classificados para a Copa do Mundo. Rússia, Brasil, Arábia Saudita, Bélgica, Irã, Coreia, Japão, México, Alemanha e Irlanda. A Polônia fez goleada hoje 6-1, se não me engano foi contra... Daqui a pouco eu confirmo contra quem foi. Encaminhou muito a classificação também. A Holanda pode ficar fora, porque a chave está difícil. A Suécia tem uma baba. Se fizer vitória hoje, a França ganhar da Bulgária. A Bulgária também joga as últimas fichas. Se as duas vencerem, a Holanda vai ficar fora da Copa. Beleza. Bom, vamos apresentar o convidado aqui desta noite. Hoje é aquele programa que você pega o tal do roteiro, joga fora, menos as perguntas que a gente vai fazer para ele, né? Mas você pega o roteiro e joga fora porque ele é a pauta da noite e a gente vai aproveitar muito bem a visita dele aqui. Eu falo de André Luiz Negão, vice-presidente do Corinthians. Boa noite, André. Obrigado por ter vindo ao Esporte na Rede. Boa noite a todos os telespectadores aí do TV na... Esporte na Rede. Esporte na Rede, né? Isso, esporte. Não meio sugestivo, né? Esporte na Rede. Na rede. Foi um prazer aí, obrigado pela lembrança aí. Estamos aqui para representar o Corinthians da melhor forma. Estamos aqui com a nossa net fã, né? que não é, que é de Guarulhos, né? Comer muita pizza, né? Olha, bem que me falaram. A versão plus size. Bem que me falaram que o André curte uma resenha, uma história. Vai pegar, a apelido aqui vai pegar, net fã. Manteremos até o fim dessa edição. Isso vai pegar. Tá preparado para sabatina, André? Vamos Sabe embora, que hoje aqui vem pedrada de tudo que é lado, né? Não, mas faz parte. Isso aí faz parte do jogo, isso aí não tem problema. Então vamos lá. Eu só quero fazer um adendo por favor, ao que ele estava falando da altitude de La Paz. Eu já estive várias vezes lá em La Paz, acompanhando o Sub-20 do Corinthians. Fui uma vez acompanhar o profissional, jogamos em Cusco. O Cusco ainda é pior ainda, né? A altitude de Cusco parece que dá 3.000 acima. A gente foi jogar lá e realmente é complicado. O jogador sente mesmo, não tem como, o cara sente as pernas, não procura o ar, não acha o ar, então realmente é difícil. Então eles levam uma vantagem grande, muito grande, quando o jogo é lá. Então, o que eles estão querendo fazer agora é proibir esses jogos eliminatórios lá em La Paz, porque é difícil você jogar na altitude. Mas eu acho errado porque, afinal de contas, é o país deles, né? Mas tem uma história, vou tentar ser bem breve para não atrapalhar o andamento do programa, mas que tem um amigo nosso que diz, eu não vou lembrar os nomes exatamente de quem são, mas era uma equipe de rádio que foi transmitir um jogo de Libertadores nesses campos de altitude, e o repórter estava de boa, estava tranquilo, não estava sendo afetado, o dia a dia dele estava normal, não estava sentindo dificuldade para respirar, falou, tô lindo demais, isso aqui é uma frescura dos jogadores não reclamam por nada, não sei o quê, e aí parece que deu um problema de comunicação entre ele no campo e o narrador que estava na cabine, e ele teve que levar a escalação manualmente, lá poucos minutos antes do jogo começar. E aí ele resolveu subir pela arquibancada, né? E teve que ir correndo. Chegou totalmente sem ar, tonto e desmaiou. Então, quer dizer, acontece, né? André, acho que você ouve o pessoal te perguntando muito da tal dívida do Corinthians, do estádio que não se paga nunca. Qual é hoje a dívida real do Corinthians e como está essa situação do estádio? Bom, dívida eu acho que todos os clubes brasileiros têm, isso aí é inegável, né? Não tem como você negar que os clubes brasileiros têm. O Corinthians, quando da concepção do estádio, a concepção do estádio é diferente do que todo mundo fala. Até hoje, o Corinthians colocou no estádio uns 50 milhões. Quem fez toda a engenharia financeira foi a Odebrecht, certo? Quem
quem deu as garantias, quem fez toda essa engenharia foi a Odebrecht. Então, por exemplo, quem pegou o dinheiro na Caixa Econômica e também no BNDES foi a Odebrecht. Então, o Corinthians fez um contrato com a Odebrecht que ela tinha que entregar o estádio pronto. Então, você veja bem, hoje a dívida do Corinthians é em torno de 1 bi e 338. Somado esse negócio do estádio. Somado e a tudo. dívida total. A dívida total. 1 bi 300. 1 bi 338. Cara, deve ser o clube mais endividado hoje do Brasil. Não, até porque você tem, por exemplo, nesse meio tempo, você tem o CIDs. O CID é uma participação que o Corinthians tem. O CID ele chega em 480 milhões. Então, se você colocar 480 milhões, você já vê quanto você tira da dívida. Na realidade, Quanto da renda dos jogos fica para o Corinthians? Quanto vai para pagar a dívida? A renda, ela fica toda para pagar a dívida. Integral. Isso, Tirando integral. os custos, né? Tirando os custos do estádio, que na realidade o contrato que foi feito... Vocês têm prazo para terminar de pagar isso aí? 12 anos. Foi refinanciado algo recente, né? Não tem refinanciamento. Não? É 12 anos. Que é algum... O que acontece? O Corinthians deixou de pagar algumas prestações, tem algumas prestações que já estão depositadas, e algumas prestações elas venceram, e a gente está fazendo um remanejamento dentro do próprio contrato. Não existe alongamento de dívida. Isso, o que falam por aí é tudo conversa O prazo fiada. está se mantendo. O prazo se mantém. Agora, é aquele tal negócio. O prazo é 20 anos? Não, 12 anos, acabou de falar, 12 anos. 12 anos. O que aconteceu? A gente tinha uma concepção, quando foi tomar esse dinheiro de empréstimo, tanto na Caixa Econômica como no BNDES, você tinha o país em si passava por uma outra circunstância. Aí, de repente, houve uma falência do país e, consequentemente, houve uma falência de todas as instituições. E o que aconteceu? A concepção, tudo aquilo que a gente fez. Existia um projeto. Com a empresa que fez isso. Então, existia um planejamento que, por exemplo, a gente iria, apesar que eu acho que subfaturaram, o que é subfaturar? Não subfaturaram isso. Subfaturaram o que se podia receber dentro daquele trabalho, dentro do trabalho que se iria fazer para a engenharia para pagar o estádio. Então, por exemplo, quando fizeram a concepção para pedir um empréstimo, você tem que apresentar um plano de negócio. Apresentar um plano de negócio que a gente conseguiria fazer anualmente no estádio 200 milhões. Esse é o plano de negócio. Com a venda de camarote, com a venda de... Então, por exemplo, um dado... E não chegou nem perto desse valor. Não, chegou a 100. Metade. Mas exatamente... Isso no limite, né? Isso no limite. Que talvez no ano que vem a gente chegue a 120, 130. Então, faltou 70. Mas esses 70 que está faltando, o que é? Exatamente a dificuldade que o país está passando hoje. Não é que o Corinthians não é o Corinthians. Exatamente o que aconteceu no país, por conta das denúncias, por conta de uma série de coisas que foram acontecendo. Por exemplo, hoje, que as pessoas não sabem, antigamente você vendia um camarote para qualquer empresa, para a empresa levar os seus colaboradores e levar aquelas pessoas que você mantinha negócio, fazer relacionamento. E você não pode fazer isso hoje. Por causa desse tal de compliance que as empresas montaram agora, para evitar esse tipo de coisas que aconteceram aí, de você ter uma série de denúncias, uma série de delações, as empresas não estão mais comprando camarote. Então, o que você passa por um período de dificuldade, não só do clube, você passa por causa que o país exatamente está passando por uma outra, está fazendo uma limpeza. Vocês viram que hoje foi preso mais uma pessoa, então, e aí vai, né? Então, essas coisas não deixam você trabalhar o seu estádio. Só para liberar para eles aqui, pelo menos 2 perguntas antes do intervalo, que aqui passa rápido o tempo, viu? Mas a gente vai ficar, você vai ficar o programa inteiro e vai ser você a pauta principal. Mas só para não perder o gancho, o quanto essa dívida atrapalha a montagem dos times do Corinthians, em termos de contratação? Você veja bem, se você me perguntar o quanto atrapalha, não dá para você ter uma noção. Porque, por exemplo, a gente tinha uma receita de pelo menos uns... de
30, 40 milhões que você arrecadava quando a gente jogava no Pacaembu. Então é essa a diferença que está faltando, 30, 40 milhões, para você fazer a montagem do time. Mas eu acho que isso você consegue superar à medida que você for trabalhando no estádio. É que ainda a gente não conseguiu desenvolver todos os planos de negócios que foram elaborados para a Arena, exatamente. O estádio não rende tudo que ele pode. Mas na hora que ele começar a ter todo o rendimento que a gente pretende que ele tenha lá na frente, você consegue costurar essa engenharia aí. Mas eu acho que não... Para a montagem do time, acho que não é muito Você acha que não? Você não tem um investidor que nem você tem em alguns outros times aí, que te coloque lá 200 milhões, 300 milhões. Não, mas mesmo assim, é que a arrecadação do Corinthians é um monstro de arrecadação, né? Mas você veja bem, isso serve tanto para o Corinthians como para a tua vida particular. Você ganhava 10, quando você passou a ganhar 20, você gastava 15, 16, 17, 18 ou até os 20. E o clube é a mesma coisa, o clube é até pior, porque você, veja bem, você cuida da emoção das pessoas. Porque se eu te perguntar, quem é o dono do Corinthians? Você se acha dono, ela se acha dona, todos nós aqui se achamos dono. Então, você vive da emoção das pessoas. Nós estamos lá para dar emoção às pessoas, alegria e emoção. Então, é diferente. Você entra lá como presidente do clube, você toma 2 porradas, você já é bandido, você é ladrão. Você pode entrar numa semana, na outra semana você ganhou 3 jogos, o cara fala, o melhor presidente do mundo, e assim vai. Quando você for campeão, melhor ainda. Os caras fazem uma festa, tudo. Agora, você perdeu, tomou 2 porradas, já muda de figura. André Sanches que o diga, depois a gente vai falar dele aqui. Fala, Marião, faz a sua aí. Bom, vou seguir na esteira da questão do estádio, que é uma questão bastante importante. A gente vê em alguns locais do estádio ainda faltou um acabamento aqui, faltou um término ali e tal. Queria que você me dissesse se a Odebrecht deve ao Corinthians obra, dinheiro, se existe alguma litígio jurídico aí, o Corinthians está em cima da Odebrecht para ela arcar com os compromissos que deixou de arcar, e emendar a questão do naming rights, porque você citou a CIDS. Durante uma ocasião, o pessoal até achou que o Ministério Público tinha feito aquilo propositalmente para atrapalhar o Corinthians em conseguir dinheiro para financiar o estádio. A CIDS são um incentivo que a Prefeitura dá. Você falou em 400 milhões e isso teria desonerado da dívida do montante final, e isso incide nos juros, então é um dinheiro considerável. Queria saber se o Corinthians ainda conta com a CIDS. E a questão do naming rights, que o Corinthians tentou fechar, até com empresas de aviação que não puderam fechar porque não voavam aqui no Brasil. Queria que você falasse sobre essas questões. Bom, ele fez aí umas 10 perguntas numa só, né? E eu vou pedir para você resumir em 2 minutos, porque a gente vai arrumar um intervalo daqui a pouco. Vamos lá. Que é legal. A grande concisão de André Luiz Negão aqui nesse programa. Ele fez 10 perguntas numa só, mas tudo bem. Vamos lá, vamos por partes. Quando você fala de litígio com a Odebrecht, a Odebrecht tem sido uma parceira do Corinthians, então não dá para você entrar num litígio com ela agora. Muito pelo contrário, a gente está tentando de alguma forma resolver, porque para ela também é interessante, para a empresa também é interessante resolver o problema, porque a empresa, ela colocou garantias, ela fez uma série de coisas e ela tem o balanço anual dela que ela precisa resolver também, a gente também precisa resolver. Quanto à CID, a gente realmente conta com a CID. A CID era um projeto que foi feito lá na gestão, acho que da Marta, não me lembro se foi da Marta, que foi refeito depois pelo prefeito, acho que pelo Kassab, que dava isenção a todas as empresas, não é o Corinthians. Qualquer empresa que fosse para a Zona Leste, ela tinha esse incentivo. E o Corinthians se aproveitou do momento que tinha da abertura da Copa para ter esse incentivo. Mas só que como foi, se vocês ouviram aí o presidente da Odebrecht falar, ele falou exatamente isso. O CID atrapalhou, não saiu na época que tinha que ter saído. Os financiamentos que eram para ter saído ficaram atrasados. E tudo isso encareceu. A prefeitura, que tinha que pagar o overlay, que era para fazer a abertura da Copa, não pagou. O governo do Estado, que também tinha prometido algumas coisas, também não cumpriu. Então, o governo do Estado cumpriu aquelas obras de acesso que ele tinha que fazer, mas ele tinha outras contrapartidas que eles tinham que ter dado, e essas contrapartidas acabaram sobrando para a Odebrecht e para o Corinthians. Então, quer dizer, no fim das contas, por causa da abertura da Copa, o Corinthians também foi prejudicado. O
coisas que não eram para o Corinthians pagar, nós estamos pagando. Então, eu vejo muita gente falando, não, deram de graça. Deram de graça, como é que nós temos que pagar? Como é que estamos devendo um bi? Como é que você deve um bi se te deram de graça? É complicado, né? Então, e você ouve ainda o cara. E você ouve uns caras falar tanta besteira, você ouve alguns repórteres por aí falando que o Corinthians deve 2 bilhões. Traga a prova, mostre. Então, eu estou dizendo a vocês hoje, ó, nós devemos 1.338, que está sendo acordado. Você tira o CID, você tira mais você tem o valor real que você deve hoje, que é esse valor que eu estou falando. E ainda assim já é uma dívida monstro. Aníbal, faça a sua pergunta. Não, faça, ele vai responder depois do intervalo, pode fazer. André, a questão, assim, nós sabemos que gerenciar um clube no suspense, hein? do tamanho do Corinthians é como gerenciar uma grande empresa. Então eu queria saber de você os desafios. Você acabou de falar que num dia você é idolatrado e no outro dia pode ser xingado também, né? Coisa que não acontece em empresas privadas, né? Eu queria que você dissesse os desafios e também vamos dizer, as satisfações em ser dirigente de um clube como o Corinthians. Mas como diria aquele apresentador, para. Depois do intervalo ele vai responder. A gente já volta. Ó, bebe uma aguinha aí. Muito bem, Esporte na Rede de volta, já voando, o programa passando feito aqui, um trem-bala na cidade de Guarulhos. Aliás, trem falta aqui ainda, né, na verdade. Então, não sei se dá para chamar de trem-bala, trem ainda está faltando aqui na cidade de Guarulhos, enfim. Bom, mas está passando rápido o programa Esporte na Rede, isso que importa. Então, se você não participou, participe e vamos responder a enquete da noite que a NET vai falar. E já tem um monte de participação aí. Fala aí, NET. Ó, a enquete está na sua tela. Qual das seleções sul-americanas chegará mais longe na Copa 2018? E olha só, o Carlos Silva, um beijo para você, querido. Brasil, mas não será campeã, hein, Leandro? Um beijo pra você. A Juliane, olha, mulher também participando. Juju, o Brasil. nossa comentarista. Olha só, o Ridaldi, ele que é um dos criadores, né, do personagem do Seninha. Falou criador, que é nós na fita, hein? E o Leandro Leite falou que é argentino. Um beijo pra todos vocês que estão participando. Daqui a pouquinho a gente lê mais. Argentina, não, pode mais? Se tiver mais aí, já vamos lá na página lá do gente. facebook.com/programa Esporte na Rede. Isso o pessoal comentando na live, hein, ó. Na live legal. A Regina, olha a mulherada aí, ó. Todas também participando. A Regina Célios mandou um boa noite para todo mundo. O Luiz Carlos mandando um boa noite a todos. Um abraço para você. Falou que o som tá baixo, mas já melhorou, né? Deve ter melhorado. Não reclamou mais, né? Ninguém reclamou mais. Se estiver ruim, reclama, pode reclamar. O Edivaldo Aparecido falou: Associação Esportiva, Social e Cultural Caos Laranjeiras. Caos Laranjeiras, Cidade Caieiras. Boa noite, um bom programa de esporte aprovado. Obrigado, aprovado e caminho. Você. O Emerson Pereira dando um boa noite, já acompanhando. E o Felipe Hilton acompanhando, Leandro. Parabéns. Continue participando. E o nosso Luiz Rossi, nosso Carlos Eugênio Simon, que eu costumo brincar com ele, que é amigo aqui do nosso Flávio Santos, faz uma pergunta aqui que a gente vai tentar fazer na medida do possível. Antes, que era a pergunta do Aníbal. Manda, Aníbal. A respeito de lembrar sua pergunta a respeito de como ser dirigente de um clube como o Corinthians, né? Os desafios, as satisfações. Tem também esses pequenos percalços que podem acontecer. Um dia você está bem, outro dia você está mal, igual jogador, né? Então eu queria que você contasse um pouco mais dessa rotina de ser dirigente de um clube como o Corinthians. Aproveita que essa pergunta é mansinha. Depois eu sei que o Flávio Santos vai dar pedrada, hein? Eu sei que tem pedrada ali. Olha, a satisfação de qualquer pessoa de ser dirigente daquele clube que ele gosta, por exemplo, eu, até meus 18 anos de idade, eu não tinha dinheiro nem para ser sócio do clube. Aí, de repente, eu virei dirigente, daqui a pouco virei diretor de futebol amador, depois fui diretor administrativo e hoje eu sou vice-presidente. Então, é uma coisa que, para mim, é uma satisfação muito grande, né? Independente do volume da torcida, independente do glamour que é ser dirigente, eu estou lá porque eu gosto, é uma coisa minha. Eu deixei de conviver com a minha família até para trabalhar para o Corinthians. As pessoas acham que você estando lá como dirigente, você ganha. Você não ganha um centavo, muito pelo contrário. Você ainda deixa de fazer as suas obrigações, você deixa de fazer aquilo que é essencial para a tua vida, para a tua sobrevivência, para se dedicar ao clube. E as pessoas que fazem isso é porque gostam mesmo. Algumas pessoas, como você vê alguns dirigentes por aí, que antigamente os dirigentes dos clubes, todos eles
eram os chamados cartolas, né? Que eram aqueles caras que tinham dinheiro, que punham dinheiro no clube. Hoje, os clubes têm que ser autossuficientes, né? Não dá mais, porque as somas hoje são astronômicas, né? Então, você tem que fazer o próprio clube gerar recursos. Então, eu acho que isso é um trabalho de você se dedicar, de você ter um bom relacionamento. Então, você não precisa, para você ser dirigente hoje em dia, você não precisa ter dinheiro, você precisa ter condição de fazer uma boa negociação e ter um bom relacionamento com aquelas pessoas que vêm te procurar. É um trabalho de gestão, né? Você precisa fazer com que o clube seja autossuficiente financeiramente, né? Gerar receita, não ter tanta despesa e assim por diante. É que qualquer atividade que você lida com o ser humano, e a gente lida, é uma atividade complicadíssima, né? Porque você tem que gerir egos, você tem que gerir vaidade, você tem que gerir grana, é complicadíssimo. Poder, política, é super complicado. A única diferença do futebol é o seguinte: se o seu time está bem, e você de repente você vai lá, você contrata um jogador a peso de ouro e paga um salário astronômico para ele, e de repente esse jogador não te rende aquilo que você esperava. E como é que você resolve a questão? Não é uma empresa que você chega lá pro cara e fala: semana que vem você não precisa voltar mais, filho. Você fez um contrato de 5 anos com o cara, se você mandar ele embora, você tem que pagar os 5 anos. E aí você tem que contratar um outro, que por exemplo, você põe ele 3, 4 vezes para jogar, 5 vezes, e ele não acerta, a torcida não perdoa. Então, o futebol ele tem isso para mim é um acidente de percurso. De repente você acerta num time, por exemplo, o Corinthians montou um time aí, que a gente achava, todo mundo achava, inclusive vocês aqui devem ter comentado, o Corinthians não passa a primeira fase. Olha aí, o time acertou, os jogadores compraram a ideia, todo mundo se juntou, um está jogando pelo outro, um correndo pelo outro, e o time chegou e está chegando. Então, eu acho que você tem rival nosso aí que comprou uma caralhada de jogador e até agora o time não acertou, né? E está indo de mal a pior. E você já pensou, se fosse o Corinthians que estava desse jeito aí, você imagina o que a torcida estava fazendo. Por exemplo, tem um outro adversário nosso aí que está na zona de rebaixamento. Se fosse o Corinthians, o cara já tinha destruído tudo, já tinha matado todo mundo que estava lá. A linha entre o erro e o acerto ela é muito tênue, né? Não, é o mesmo parâmetro. Não, ela é muito tênue. Por isso que os clubes têm se profissionalizado, no sentido de ter um departamento de análise e desempenho, de você ter estatística. Claro que nada disso vai jogar futebol, na verdade. Mas isso é importantíssimo. Você tenta minimizar o erro, né, com esse tipo de coisa. O investimento feito pelo Corinthians nesse ponto, análise de jogo, estatística, passou uma vez na televisão, acho que foi, não me lembro em qual canal foi, era uma equipe de 4 ou 5 pessoas dedicada exclusivamente a fazer todo tipo de análise, levantamento de dados. Você acha que esse time que nós estamos falando aí, que gastou 200 milhões, ele não faz análise? Olha a análise dele que deu. Então isso não... Futebol é o seguinte, você contrata, você tem que falar assim, bom, será que vai dar certo? Bom, vamos lá. O Paulinho é meu amigo, daqui do Parque Novo Mundo. O Elias é do Parque Novo Mundo. Tudo cara que morava aqui pertinho aqui. Tudo cara que saiu de dentro da favela. Pô, estavam jogando aí, o Elias até jogar no Corinthians, estava jogando na Várzea. Hoje você vê o Paulinho, a mesma coisa. O Paulinho estava no Bragantino, o Corinthians está aí, ó. Agora, quando a gente trouxe para o Corinthians, o cara falou, onde que esse cara arrumaram esse jogador? O que é isso? Tá aí, ó. Olha lá, acho que o que se pode discutir, que é uma questão cultural, é até onde vai a paciência do torcedor e o quanto o dirigente se deixa levar por isso, é pressionado por isso, que não pode ficar ouvindo voz de arquibancada. E aí é treta, aí é treta grande. Mas realmente, hoje, por exemplo, no começo do ano, as pessoas ouviam falar em Fábio Carille. Quem é Fábio Carille na fila do pão? Ninguém dava absolutamente nada pelo técnico do Corinthians. E hoje... Então, os caras quem conhece ele tá lá dentro, vocês têm que confiar no cara, né? Lógico. Buscaram nomes antes dele. Pra mim tinha que confiar de prima, mas enfim, dá um debate maior, é que eu quero ver o Fábio Santos, porque eu sei que ali vem uma pedrada bacana. Mas ainda pra entrar nessas outras pedradas depois que eu acho interessante. Vai lá, Flavinho. Bem, André, é o seguinte, essa semana saiu uma pesquisa que foi publicada inclusive no site da Arena Corinthians, que hoje o perfil do torcedor corintiano, majoritariamente do que frequenta o estádio, é de classe média. Ele tem uma renda média. A pergunta que eu faço
Se é um slogan que o corintiano que frequenta o estádio é maloqueiro e sofredor, o time do povo. É o time do povo, ou esse cara não tem mais espaço na Arena Corinthians? Segunda pergunta, Guilherme Arana corre risco de ser vendido no final do ano? Olha, eu vou falar uma coisa para você. Do jeito que as coisas andam, se fosse eu o presidente, eu já tinha vendido para entregar em dezembro. Mas como eu não sou, eu não vou dizer nada. E outra, é aquele tal negócio. Você também não pode atravancar a vida do jogador. Hoje, qualquer clube da Europa paga um salário de $100 mil, que para nós aqui é 300 mil. Se o cara pagar um salário de $200 mil lá, você vê quanto dá. 200 mil euros, você vê quanto dá 200 mil euros. Qual é o clube que vai sustentar 4, 5 jogadores pagando 200 mil euros? É difícil. Então, você veja bem, o perfil da torcida é que as pessoas olham. Nós, o Corinthians, sempre teve uma média de público. Todo mundo fala, mas vai buscar na história aí do clube, na história das rendas. Por exemplo, nós jogávamos no Pacaembu, que era um lugar que todo mundo dizia, pô, tá bom, o Pacaembu tá bom. Mas a média de público no Pacaembu era 12 mil pessoas. Era 12 mil pessoas. Pode levantar lá que você vai ver. A média de público no Pacaembu era 12 mil pessoas. Hoje a média de público na arena é 25. Então você vê o que aumentou. Agora, um dado importante que as pessoas precisam entender também, você veja bem, hoje a arena ela tem uma condição de você, por exemplo, que antigamente você não via quase frequentar mulher, hoje você vê a mulherada, hoje você olha na torcida do Corinthians, você vê muito mais mulher. Então, o que aconteceu? Isso era culpa de quem? Tá? Isso era culpa de quem? Culpa dos estádios que eram uma porcaria. A mulher, o estádio foi concebido para o cara ir lá mijar em pé. Desculpa a palavra, mas é assim mesmo. E a mulher você tinha que ter. A Fonte Nova, inclusive, teve todo aquele problema estrutural por causa exatamente disso. Então, hoje você pega o estádio do Corinthians hoje, o estádio foi concebido de uma forma diferente, foi concebido para receber os familiares. Então a pessoa, qualquer um cidadão que vai lá a primeira vez e fala, puta, eu vou trazer minha mulher, eu não sabia que era assim. E a mulher dele vai lá um dia e fala, pô, eu quero ir no próximo. Então, você começou a mudar o público. Não é que o público que está indo hoje é de classe média porque se isolou a torcida. Não é nada disso. A torcida continua indo... Quanto é o ingresso médio do Corinthians hoje? O ingresso médio do Corinthians hoje eu acho que é R$70. Mas a torcida, aonde fica a torcida ali, que se você olhar, são 10 mil lugares, 10 mil lugares da torcida, a média do ticket deles lá é R$23. Olha, organizada, você diz? É R$23 aquela parte onde fica a torcida. André, o que eu ouço falar também é o seguinte, eu tenho muito amigo meu corintiano que frequenta o estádio, e além desse dado estatístico que eu trouxe aqui, a pesquisa, o que eles dizem é que a torcida não é mais vibrante, como antigamente. Então, pode ter esse ganho, como você falou, da questão estrutural, comportamental, mas talvez tenha perdido em vibração. Eu não sei se dá para fazer essa relação do preço do ingresso com vibração, mas isso é um fato que eu ouço várias pessoas falando. Veja bem, eu discordo disso. Você vê a torcida do Corinthians no estádio, ela está no mesmo lugar que talvez as pessoas vissem elas antigamente, e ela continua torcendo do mesmo jeito. É que o estádio hoje, ele ficou uma coisa... um glamour um pouquinho maior, e as pessoas acham de ficar procurando conversa fiada onde não tem. Isso é aquele negócio, vamos procurar uma conversa? Então vamos conversar. O que nós precisamos falar? Vamos falar que está devendo, está aí. Então, notícia boa não vende jornal. Então não adianta você vir... Mas essa notícia foi publicada no site da Arena Corinthians. Não foi para vender jornal, foi no próprio site ligado ao Corinthians. Mas é porque alguém fez a pesquisa e deve ter passado para eles. Sim, mas o Corinthians julgou interessante divulgar. E não tem interesse nenhum em vender jornal. Mas aí pelo contrário, questão... mas isso aí deve ser questão de marketing. Na realidade, se a gente for ver, por exemplo, o Corinthians foi um dos primeiros clubes a implantar com sucesso, a questão da fidelização dos torcedores, a questão do sócio-torcedor. Hoje,
Salvo engano, o Corinthians é o clube que tem maior número de sócios torcedores no Brasil. Tem quase 140 mil. O André pode me corrigir se eu estiver errado. Então, essa questão da fidelização do torcedor ajuda muito. Ajuda bastante em você. Você não precisa mais, por exemplo, passar um dia inteiro numa fila para você comprar ingresso para um jogo de uma final. Hoje você não precisa mais guardar o ingresso no bolso com medo dele molhar porque ele está num cartão. Então são todas essas infraestruturas e você precisa bancar isso, né? Então logicamente que o perfil do torcedor tende a aumentar. Agora realmente a mudança que o André falou é visível. Eu vou em estádio desde os meus 7 anos de idade. Poxa, quando eu era pequeno, você não via quase mulher, né? Não existia mulher. E quando aparecia a mulher, ela era altamente homenageada pela torcida com termos que não dá para falar aqui. Mas hoje em dia você vai no estádio, parece que você está num shopping, parece que você está num evento como um show de música. Então virou essa questão do jogo hoje, do jogo de futebol, virou um espetáculo onde muitas pessoas aproveitam e não só o público, o principal público do futebol, que são os homens, né? Hoje todas as pessoas aproveitam. Deixa eu só pegar um gancho no que você falou aí. Você disse que se fosse por você, você já embrulharia o Guilherme Arana e entregaria. Não então... é isso. Não fala embrulha, não. O Guilherme hoje, para nós, é um dos melhores jogadores que tem no clube. O que eu disse foi o seguinte: eu não posso atravancar a carreira do garoto. Por exemplo, se ele chegar lá amanhã, tiver uma proposta de 300 mil euros, como é que o clube vai pagar? Eu vou dizer para ele, não, você não vai, porque você tem que ficar aqui, sabe o que ele vai fazer? No outro dia ele fala assim, tá bom, também não vou jogar. Mas com dor na perna. Com tanta dívida que o Corinthians tem, corre o risco de sofrer o desmanche que teve no final de 2015? Quando ganhou o título brasileiro? Agora você quer falar em desmanche de clube? Não, estou perguntando se corre o risco de ter um desmanche. Quanto custa para um clube ganhar um título? Muito dinheiro. Muito dinheiro. Então vamos lá. Quando você ganha um título, qualquer clube inteligente, ele tem que pegar todo aquele elenco que ganhou o título e todos eles ele... você tem proposta? Tem que vender. Tem proposta? Tem que vender. Por quê? Esse elenco vai encarecer para você. Você tem que ter dentro do seu elenco peças para substituir aquelas peças que vão... Porque senão você não consegue pagar o salário. O cara ganha 200, ele foi campeão brasileiro, ele vai falar, puta, presidente, como é que faz? Eu precisava de um aumento. E aí vem. Aí você aumenta como é que você faz com o outro? Você aumenta o outro. Então, você tem que ter essa é a linha de raciocínio de um clube inteligente, é essa linha de raciocínio. Olha, você ganhou um título, você ganhou o outro. Bom, como é que você vai fazer? Você tem que ir repondo, você já tem que ter um planejamento aqui embaixo para você ir repondo peça de reposição. Então, você vai no mercado aí, por exemplo, compra 1, 2, 3, 4, 5 e deixa lá e vai pondo aos poucos. Isso foi o que nós fizemos ao longo do período que nós ficamos lá. Não adianta você comprar 10 jogadores e esses 10 jogadores não dá certo. Então, todos os jogadores que nós vendemos aí, que a gente revelou praticamente, né? Jogadores que estavam jogando, mas que não tinha o prestígio depois de vir jogar no Corinthians. Foi feito desse jeito, ó, fulano está lá no Bragantino, fomos lá, trouxemos. Fulano está em tal lugar, vamos lá trazer. E você vai meio que colocando o cara vai se adaptando no esquema tático do treinador. Foi isso que a gente fez. Agora, isso foi feito na gestão nossa e a gente vem tentando manter essa linha de trabalho. Por isso que o Corinthians gasta menos em contratação do que os outros clubes. É só por isso. Você tem que ter essa filosofia. Essa é uma filosofia que para os clubes é interessante e é boa. Você tem que ter alguma coisa você tem que fazer. É a mesma coisa. Quando o seu programa aqui começa a dar audiência, se você começar a aparecer muito e a concorrente de vocês souber, puta, o cara está aparecendo, mas o que eu vou fazer? O cara vem aqui e te oferece o dobro do que você está ganhando aqui. Aí você vai chegar no seu patrão e vai dizer para ele, pô, eu recebi uma proposta para falar, eu não tenho dinheiro para você ficar, pode ir. É isso. É isso, e é isso que acontece com os clubes. Se vierem falar isso aqui para mim, eu vou demitir todo mundo, hein? Deixa eu chamar o intervalo, presidente. Na volta eu tenho mais uma questão de gestão e aí a gente vai já encerrar o programa com pelo menos mais uma de cada um, mas falar bem curtinho, porque o programa já está chegando no final. Intervalo, aquela aguinha e já voltamos.
É isso aí, galera. Voltamos aqui com o bloco final do Esporte na Rede. Daqui a pouco já está na hora de dar tchau. O programa tá voando, então se você não participou, participe. É a hora de a gente falar um pouquinho da enquete. Net Comita, tem mais participação aí, né? Tem mais participação. Olha só, o pessoal está respondendo a enquete que está na tua tela. Qual das seleções sul-americanas chegará mais longe na Copa 2018? E olha só, o pessoal está participando e respondendo. Vamos lá. O André deixou um boa noite. O pessoal lá do meu perfil, hein? Legal. Alexandro Beltrame, vai Corinthians! E o Jairo Rodrigues disse, a que mais der dinheiro para a FIFA. Silva mandando um boa noite pra galera. Cadê? Tem mais aqui, hein, Leandro? Vou ler. Só tô achando aqui, tô caçando. Quando você caça aí... Olha lá, o Eli Medeiros falou, se mantiver a humildade e as técnicas atuais, sem dúvida a seleção brasileira. O Marcão Amaral disse, Brasil. O Gabriel Comitri, um beijo, que é o meu filho, Filhote. né? É, ele que tá sempre ligadinho, falou que os brasileiros, olha só. O Gleuger disse, pelo que tenho acompanhado, o Brasil tem tudo para fazer uma grande Copa do Mundo. Porém, se a Argentina se classificar, pode ser muito forte também. Pelo peso da camisa e tradição, vale lembrar que na Copa passada tínhamos favoritismo e fomos eliminados pelo trágico 7-1. E os hermanos foram à final contra a Alemanha. Mas só enxergava favoritismo no Brasil em 2014. Desculpe, ó, amigo aqui, quem é míope, né? Porque não tinha como dar favoritismo para aquele time. Agora com o Tite não, o Tite é um baita treinador. André, tem salário atrasado no Corinthians ou não? Não. Tá tudo em dia? Tá tudo em dia. Rigorosamente. Tá, pra eu fechar de minha parte e liberar para vocês em um minutinho cada um, vamos falar um pouco de gestão e futuro de gestão. Estamos aí à beira das eleições, em fevereiro, é isso? Fevereiro tem eleições do Corinthians. Dia 3 de fevereiro. Você está em alguma chapa? Você vai sair candidato? Ou é o Andrés que vai? Como é que vai ficar isso? O Andrés é influente e ele pretende voltar? Então, você veja bem, o nosso planejamento, ao longo dos anos aí, a gente pregava e sempre pregamos a alternância de poder, né? Então, o Andrés mesmo, quando saiu da diretoria, ele tinha que ficar 6 anos fora. Ele não precisaria, porque o estatuto permitia que ele se reelegesse. Ele não se reelegeu, ficou 2 mandatos fora, né? Então ele tem direito agora, se ele quiser sair candidato, ele pode sair. A gente tem o nosso grupo está se reunindo, ainda a gente não decidiu quem vai ser o candidato, então a gente está deixando até que a oposição tem que sair na frente mesmo, né? Se a oposição não sair na frente, como é que vai brigar? Então, aqui está tendo muito candidato, né? Você começa a ver os nomes, um para cá, outro para lá, todo mundo fazendo. E os caras só pregam as desgraças, né? Ninguém fala das coisas boas, então vamos tocando, né? Vamos ver. Dia fevereiro a gente sabe quem. Dezembro só fevereiro, pode adianta pra nós aí. Dezembro você já vai saber quem é o candidato. Antes ou depois do carnaval? A eleição é dia 3, o carnaval é dia 11. Quero em primeira mão, hein? Você tá na chapa do Andrés que eu sei. Marião, vamos finalizar esse programa aí. Mais uma para você, uma para mim, uma para Boa noite. Primeiro, parabenizar o Corinthians pelo 5º ano consecutivo. Foi escolhido e detectado como a marca mais valiosa das Américas, disparado na frente, incluindo clubes mexicanos e norte-americanos. O Corinthians parece que vai trocar o gramado, né, no final do ano. Eu tive a oportunidade de visitar a arena antes dela ser inaugurada e vi o gramado do Corinthians, realmente um espetáculo. Sábado passado eu fui trabalhar na partida Santos e Palmeiras no Allianz e era um brejo. Então eu queria que você te perguntar a respeito. O Corinthians tem um evento marcado para dezembro no seu estádio. O Corinthians pensa em passar a usar o estádio para eventos? E você não acha que a seleção brasileira devia jogar no melhor gramado da cidade de São Paulo? Curtinho, André, por favor, só para a gente finalizar. Pelo técnico, ele, logicamente que ele gostaria de jogar na Arena Corinthians, porque ele já conhece. Agora, o evento, ele vai acontecer o evento realmente, e a gente já está fazendo um planejamento para um prazo curto aí, a gente conseguir fazer algumas atividades. Já tem feito algumas atividades lá, mas a gente está... porque a arena foi concebida só para jogo, ela não foi concebida para ter show, para essas coisas, ela não foi concebida, até por esse gramado que você está falando. Esse gramado é um gramado refrigerado, né? Eu vi um dia desse um senhor que se diz candidato do Corinthians falando um monte de besteira, que nós colocamos um gramado, que era o gramado que a gente sabia que ia ser uma coisa
futurista, que era uma coisa que realmente ia mudar o cenário do futebol, ia mudar o cenário dos campos. E se você constrói uma arena para ter jogo de futebol, se a gente tivesse pensado em fazer uma arena onde ela fosse concebida para jogar, aí de repente, aí você ia chegar aqui, a mesma coisa que você está falando do meu concorrente ou do meu adversário, você ia falar de mim, porra, vocês ficam fazendo show lá, olha o pasto que vocês têm lá para jogar. Aí voltava a jogar no Pacaembu. Então, não sei, né? Ao mesmo tempo que você reclama, você fala, puta, mas se a gente faz um show, se a gente faz alguma coisa, você aumenta um pouquinho mais a sua renda. Mas ao mesmo tempo você pensa no futebol, que é o nosso grande carro-chefe, né? Nós não somos promotor de evento, nós somos promotor de futebol. A verdade é que alguém sempre sai perdendo, alguém sempre sai ganhando e não vai agradar todo mundo, de jeito nenhum. Aníbal, pra gente fechar, rapidão. Fechando rapidinho aqui, o Corinthians hoje conta com o futebol, o futsal e agora o vôlei com a equipe de Guarulhos. No mês de junho a gente teve um dos jogos das finais do NBB no ginásio Vlamir Marques, que foi um dos grandes jogadores de basquete do Corinthians. Pergunta, André, existe alguma possibilidade de o Corinthians retornar ao seu time de basquete no curto, médio prazo? Então, seria um sonho para toda a torcida corintiana. Muitos amigos meus perguntam isso. Porque a gente está fazendo um trabalho, a gente tem pessoas do marketing em busca de patrocínio, para que seja. O único problema que a gente tem é o mesmo problema que a gente teve com o vôlei. A gente não tem espaço físico para que esses times treinem lá no Parque São Jorge. Por causa você tem o futsal, você tem uma série de modalidade que acaba usando os ginásios. Então, esse é o único problema. Mas se tivesse espaço, já tinha acontecido. Que nem agora, eu não sei quando eu não me lembro bem a data, porque eu não tenho acompanhado o vôlei, mas vai ter um grande jogo do vôlei lá no Parque São Jorge. E a festa que eles estão planejando fazer vai ser uma festa aos mesmos modos de que foi feito o basquete, que foi uma festa muito bonita. Muito bonita mesmo. Uma festa muito bem idealizada, né? É uma concepção diferente, né? Eu estive lá, inclusive... Já me puxaram a orelha ali fora do ar, que eu preciso encerrar o programa e entregar mesmo. O que faltar, eu vou deixar o Flávio fazer aqui, mas a gente faz fora do ar e a gente posta depois nas redes sociais, ou a gente faz aqui uma live. Enfim, a gente dá um jeito, mas eu preciso já fechar. Marião, valeu. Aníbal, valeu. Flavinho, valeu. Net, até a próxima. O André vai se despedir legal. Antes eu quero colocar a frase da noite aí correndinho pra nós. Rapidinho, ó, frase da noite. Em homenagem ao Dia dos Animais, foi ontem, né? Dia de São Francisco de Assis. Então colocamos aí a frase do Immanuel Kant, pensador prussiano. Podemos julgar o coração de um homem pela forma como ele trata os animais. É a grande verdade. André, muito obrigado por ter vindo, muito honrado com a sua presença aqui. Foi um grande brilho pro programa. Obrigado. Obrigado a todos vocês aí. E todas as vezes que vocês me convocarem, estarei por aqui. Foi um prazer aqui, gostei muito. E tamo aí, né? Corinthians é isso aí, vai Corinthians. Isso porque a gente não falou nem das resenhas e das histórias de vestiário, que não dão mais programas ainda. Gente, obrigado por ter acompanhado o Esporte na Rede. A gente volta semana que vem, sempre ao vivo, 7 da noite. Toda quinta-feira é dia de a gente fazer o nosso encontro aqui do Esporte na Rede, com personalidades como o André Negão, assim o programa. Nós todos só temos a crescer aqui na cidade de Guarulhos. Obrigado, nos vemos na próxima. Deixa eu deixar um beijo aqui pra Net Fã, né? Tá, Net Fã. Se despede. Valeu, galera. Só para lembrar você, Esporte na Rede é análise esportiva de qualidade. Tchau. Em 2016, seu nome foi citado numa das operações, numa das fases da Operação Lava Jato. O que você tem a dizer sobre isso? Não, foi citado não. Eu fui levado coercitivamente. Como foi um monte de cidadão brasileiro. Só que, o que aconteceu? Eu estava no meio de um processo eleitoral e eu não sei explicar se isso tem alguma coisa a ver com a política, mas da forma que a coisa aconteceu, eu tenho 10 endereços, que são endereços meus, que eu tenho alguma coisa, por exemplo, em apartamentos. E eles foram em 2 endereços, assim,
com uma intenção de pegar alguma coisa que não conseguiram pegar. E eles foram na minha casa, só pra você ter uma ideia, na minha casa não mexeram em nada. Chegaram lá e falaram, você tem 2 armas? Eu falei, tenho. Eu tenho realmente, quer dizer, tinha, né? Tinha 2 armas. Eles levaram as armas, eu acabei sendo conduzido por causa das armas. Essa foi a grande realidade. Então, quer ver, dentro de um processo desse, e na realidade, se você pegar o meu depoimento lá, você vai ver que não me perguntaram nada do político, não me perguntaram nada, não me perguntaram do Estado, não me perguntaram nada. Só perguntaram se eu tinha algum amigo político, se eu tinha alguém na minha família político, se eu tinha... Só essas foram as perguntas que me perguntaram. Não me perguntaram nada que pudesse trazer algum tipo de benefício para essa operação. No entanto, se você for lá olhar o processo, eu não tenho processo, não tenho nada. Eu fui ouvido e mais nada. Então não tenho o que falar. Eu estou esperando a decisão, o Andrés foi ouvido. Na realidade, eu suponho que eles queriam, de alguma forma, atingir o Andrés, e a figura que mais tem ligação com ele sou eu. E eu acabei pagando o pato, né? Não aquele pato que jogou no Corinthians, esse pato dessa porcaria. Flavinho, se despede aí, agradece aí o André e valeu. Valeu, gente. Boa Boa noite. Um abraço. Obrigado, André. Valeu. Foi pergunta plus.